Não adianta nada você fazer os seus projetos, seus sites, se ninguém conseguir ver isso, né? É muito importante que você faça com que os projetos apareçam na internet, através do Google e outras ferramentas. E para isso, você precisa utilizar as meta tags do HTML. Por sorte, o Next ele fez uma grande abstração que deixou incrível a maneira de usar e criar essas meta tags. Vem comigo que eu vou mostrar as melhores delas aqui nesse vídeo. Fala aí, pessoal do desenvolvedor, beleza? Aqui é o Gus quem fala. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre SEO. O que é SEO? É o Search Engine Optimization. São um conjunto de técnicas, né, que você aplica para fazer com que o seu site, seus projetos, seu e-commerce apareça ali nos resultados do Google, né, ou de qualquer outro buscador, mas principalmente o Google. E com isso a gente consegue fazer com que as pessoas olhem para o seu site, vejam os seus projetos. E para fazer com que os sites apareçam, você precisa utilizar as meta tags do HTML. E além de fazer também com que os sites apareçam nos buscadores, as meta tags cobrem também aquele lance de você colocar um preview nas redes sociais, aparecer uma imagem, um título, um texto, né? Então é bem interessante. Eu até já fiz um vídeo aqui falando sobre geração de imagem dinâmica que pode ser utilizado dentro desse conceito do meta tag. Se você quiser assistir, eu vou deixar ele bem aqui, tá certo? Para você ver. É um vídeo bem legal, tem uma temática da Copa do Mundo, eu fiz na época da Copa, é bem divertido. Ficou bem interessante, eu ensino lá como que você cria imagens dinâmicas com o Generator do Next também. Então, como eu tava falando, pra gente conseguir criar essas meta tags, a gente pode utilizar algumas coisas que o Next criou na versão 13 do projeto, tá bom? Mas antes da gente continuar, eu quero perguntar, você já faz parte dessa comunidade de 1000 inscritos, de mais de 1000 inscritos? Se você ainda não faz, eu convido você a clicar no botão de se inscrever, clicar no botão de like, ativar o sininho, pra você não perder nenhum vídeo que tá acontecendo aqui no canal. Então eu tô trazendo diversos conteúdos de programação, tá mais focado em Next agora, e a gente vai trazendo aí mais coisas de front-end, de back-end, de programação web, para você conseguir trilhar sua jornada aí com mais insumos, né, da programação e conseguir aí também pegar alguns insights diferentes. Então eu te convido a se inscrever e dar o like aqui no canal, beleza? Bora lá pro conteúdo. Nós vamos fazer um projeto aqui utilizando as principais propriedades das meta tags aqui do Next.js, tá? E lembrando que esse projeto aqui vai estar no GitHub, eu vou deixar o link na descrição. E assim como outro vídeo que eu fiz, eu criei duas branches aqui, a Initial e a Main. A Main já tem todo o conteúdo final. E a Initial é onde você pode começar a partir desse vídeo. Então, se você quiser seguir, você pode vir com a Initial para cá, tá? Esse projeto não tem nada demais. Ele é simplesmente um projeto do Next com a pasta app, criado com o CLI do Next, mas eu coloquei aqui alguns serviços de consumo de API, que eu estou consumindo o Tab News, para ajudar a gente na hora de a gente criar algumas outras meta tags aqui mais pra frente do vídeo. Essa é a única coisa que tá diferente, tá bom? Então você pode abrir já aqui o layout e a gente vai começar a estruturar o nosso projeto. Vamos começar aqui primeiro pela tag title. E na verdade nem é mais tag title, né? Você nem precisa mais. Então, pra gente começar a criar o projeto, nós precisamos importar aqui o metadata do Next, beleza? E aí, antes de começar a página ou depois, tanto faz. Você vai colocar export const metadata, okay? Metadata. Metadata. Esse metadata é só para ajudar mais, né? Caso você esteja usando TypeScript. Se você estiver usando JavaScript, não vai ter esse metadata aqui. E o primeiro que a gente vai falar é o title, como eu falei. Não é mais tag title. Você não precisa criar aqui uma tag title, beleza? No meio do seu HTML, não precisa mais disso. Você pode criar aqui o title direto. E aí temos algumas variações. O primeiro é o default, tá? Então vou colocar aqui, ó, Gus Blog. Primeiro é o default, tá certo? Esse default, ele vai sempre aparecer para você como um fallback. Se alguma coisa acontecer, se alguma coisa der errado, se alguma coisa sair ali do padrão, ele vai colocar esse default para você. E aí tem uma outra coisa bem legal aqui, que é o template. Esse template, para mim, foi uma das maiores sacadas que eles fizeram, que facilitou muito o processo de não ter que mais ficar criando aquele monte de componente, ficar tentando achar biblioteca, enfim. Ficou muito mais fácil. Por quê? Você pode colocar um porcentagem S aqui, por exemplo, depois colocar um pipe ou um traço, sei lá, qualquer coisa assim, e colocar Gus Blog. Ao fazer isso, toda página que você colocar o title, de você definir o title, né? No caso vai ser como default. Desculpa, no caso vai ser como direto, não precisa nem do default. O default aqui é mais para quando você está fazendo a página principal. A gente vai chegar lá depois. Mas toda vez que você criar um title em alguma página, ele vai substituir o valor do title por esse porcentagem S que está aqui. Então isso é muito interessante. E uma coisa que você tem que saber, para você utilizar o template, obrigatoriamente você tem que ter o default, tá? Você precisa dele aqui. Uma outra variação que a gente tem é o absolute, tá? Que ele vai substituir tanto o template quanto o default e vai colocar o valor que você colocar aqui. Então, meus posts, Gus Blog. Eu vou colocar uma lista de posts aqui já, que foi os posts que eu tenho aqui no meu serviço. Então, esse cara absoluto aqui, ele vai sobrescrever tanto esse quanto esse. Tá? Então, você precisa repetir aqui, no caso seria um pipe, né? Você precisa repetir, tá bom? O final que você quer.
Então esse aqui é o title. E agora a próxima página, ou aliás, a primeira página de fato, que a gente está mexendo no layout, vai ser a página da listagem, tá bom? Então eu vou vir até o pages aqui e vocês verem que eu já tenho já o cara fazendo fetch para mim, tá? Se eu executar aqui, eu vou até dar um npm aqui. npm não, um yarn, né? Tá com yarn? Não, tá com pnpm. Então eu vou dar um npm run dev. No package.json. Ah, tá. Deixa eu entrar aqui na pasta. Fiz errado. Vou dar aqui um npm run dev. Ele vai começar a rodar para mim um projeto na porta 3000. Beleza. Vou até o meu site aqui, localhost 3000. E ele vai abrir para mim um site aqui. Beleza. Aqui ele puxou uns posts para mim, que são os meus posts lá do Tab News, né? E aí ele tem meus posts, e ao clicar no post, eu venho até uma página que eu ainda não tenho. Mas ele, na teoria, vai criar aqui a página para mim da listagem. Então, beleza, já tenho aqui a minha lista de posts. E eu tenho aqui agora a minha segunda parte das meta tags. Então, eu posso fazer aqui de novo um export const metadata, ou metadata. Colocar aqui o objeto e abrir aqui uma chave, certo? Agora, nós temos algumas outras coisas, que é, por exemplo, description, que seria a meta tag description. E aqui você pode colocar uma descrição, então bem-vindo ao meu site. Aqui tem uma descrição de até 160 caracteres. Então é interessante que você coloque uma descrição de até 160 caracteres para ele ficar bem posicionado lá no Google, tá bom? Então aqui é a description. Se a gente for até a nossa página, você vai ver que tá aqui, ó, meus posts, Gus Blog, tá bom? Por quê? Porque ele tá pegando aqui o absoluto da minha página. Então ele vai colocar esse cara. Se eu tirar ele vai ficar apenas o Gus Blog direto, tá bom? Mas eu quero colocar mais alguma coisa, eu quero tipo, colocar um valor a mais, né? E aí, para esse caso, eu coloco o absolute. Ele vai funcionar apenas pro meu page aqui. E aí, beleza, eu tenho aqui a description. Se a gente for até o site, deixa eu abrir aqui, vou dar um inspect. A gente vai ver aqui que nós temos tanto o title definido quanto o description. Ó, bem-vindo ao meu site, que tem uma descrição de 160 caracteres, beleza? Então, isso aqui já foi, tanto o title quanto o description. Eu vou deixar aberto aqui pra gente analisar também o title mais pra frente. Se a gente for agora para a próxima parte, nós podemos, por exemplo, colocar algumas APIs de Open Graph, que seria o OG. Então, o Open Graph, para que ele serve? Ele serve para você colocar as informações quando você posta algum link lá na rede social. Então, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, enfim. Você vê que quando você põe um link, normalmente ele aparece um preview. Até no WhatsApp também, com uma imagem, com um texto, um título, enfim, qualquer coisa que você escreva aqui. Se você substituir, né, o title, então, por exemplo, se você colocar aqui Open Graph e colocar qualquer título, ele vai sobrescrever o título que você tem na sua página, tá? Se você deixar vazio, ele vai usar o título que ele está achando na página. Então, normalmente, deixa vazio. O que a gente põe aqui são imagens, que seriam as imagens que eu quero que apareçam, então eu posso colocar mais de uma, tá? Eu até separei uma imagem aqui, que é só um placeholder. Se a gente abrir aqui o site, ó, já vê que é um placeholder aqui, escrito meus posts apenas, tá? Então você pode ver aqui que tem uma imagem, você pode colocar qualquer imagem referente ao seu post, aí que entra o lance do OG Image, do Next, que eu falei que tem um vídeo que eu fiz sobre isso. E aí você pode colocar também, por exemplo, authors, né? Que seria os autores dessa página. Então, no caso, seria eu aqui, tá? E você pode ter múltiplas imagens e múltiplos autores. E aí, esse aqui funciona normalmente pro Facebook, funciona pro LinkedIn, pro WhatsApp e outras coisas assim. Quando você quer falar do Twitter, você vai ter também o Twitter aqui, ó, tá? Que é um pouco diferente. Aí você pode até repetir aqui, você pode colocar as imagens. O Twitter não tem autor, tá? Você pode colocar só as imagens, por exemplo, aqui. Se você quiser mudar a description por alguma razão, você também tem a description, tanto no Open Graph quanto no Twitter, tá? Você tem todas essas opções aqui que você consegue utilizar dentro do Open Graph. E aí, quando a gente vai lá no Arc, a gente vê nossas meta tags, a gente consegue perceber que tem aqui, ó, OG Image, beleza? Com o conteúdo da nossa imagem, Twitter Card, Twitter Image, tá bom? Então, ele está criando pra gente as meta tags aqui, de acordo com o que a gente está escrevendo, certo? Beleza, mas isso tudo é estático. Como que faz para agora deixar as coisas dinâmicas? Se eu tiver, por exemplo, dentro do meu blog, como que eu faço para o post aparecer de maneira dinâmica? Né? Será que tem como fazer isso? Tem, diretamente do back-end. É possível gerar dados dinâmicos do lado do servidor, coletando tudo que você precisa numa função chamada Generate Metadata. Tá? Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos criar uma página nova, tá bom? Aqui no nosso projeto. Eu vou colocar dentro do app, vou criar aqui uma pasta chamada blog. E dentro do blog, eu vou colocar um cara chamado Slug. Tá? O Slug nada mais é do que tipo uma normalização desse texto. Tá vendo ali como ficou o link? Ó?
Ó, sua experiência com o Clube 5am, tá bom? Então essa aqui vai ser a página que a gente vai fazer. Dentro dele a gente vai colocar o quê? Vai colocar um page.tsx, certo? Nesse page, nós vamos colocar algumas coisas. Primeiro, vamos criar aqui a página de fato. Então, export the full async function, blog post, tá? Dentro, passando os parâmetros, beleza? Eu vou colocar um props aqui, que são os parâmetros da nossa URL. E aqui eu vou colocar um type, props igual, params, e aqui slug como string, tá bom? Esses aqui são os parâmetros que a gente vai colocar na URL, é o parâmetro que vem aqui na pasta. Feito isso, a gente pode vir aqui, const post igual await, blog service, para pegar nosso serviço de blog, e vai ter aqui o get post, onde eu posso simplesmente passar o slug aqui por parâmetro. E aí eu vou dar um return aqui, colocando main, mais não, colocando main, fechando. Vou fazer só um pequeno estilo aqui, tá? Rapidamente. Vou colocar um class name, p24, colocar aqui um h1 para ser o título, então com class name, text 3xl, text white, fonte bold e mb4, com o título aqui do meu post, então post.title, tá bom? Logo depois vou colocar aqui uma div só para colocar o body mesmo, então class name, text gray 300, colocar aqui post.body, que seria o corpo, né? O corpo do blog está em Markdown, mas eu não vou perder meu tempo fazendo isso porque não é o intuito do vídeo. Tá, uma vez isso pronto, se a gente dar um refresh aqui na página, nós devemos ter aqui, ó. Então, dúvida, qual foi a sua experiência com o clube? E aí tem aqui um texto. Se eu voltar para home e for para outra página, vou ter aqui, ó, montei um blog e tal, e tá aqui meu conteúdo, beleza? Show de bola. Só que aqui eu não tenho as meta tags. A única coisa que eu tenho, por enquanto, são os meus posts. Por quê? Porque eu não defini nada como título. Eu até tô me contradizendo aqui. Eu falei que ia aparecer apenas Gus Blog, mas não, aparece o título absoluto da página, tá? Quando você põe um título absoluto. Mas se eu vier até aqui e fizer um novo metadata, ele vai funcionar. Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente. A gente não vai fazer um export const metadata, tá? A gente vai fazer um export async function generate metadata, beleza? E eu vou ter os meus parâmetros, que são os mesmos parâmetros que estão vindo aqui da minha página, tá? Então eu consigo pegar isso do lado do servidor. E aí eu vou colocar um promise aqui, porque é uma função assíncrona, e vou chamar o metadata do next, para ter o meu retorno, beleza? Então, por enquanto, vamos retornar só o seguinte, title, qualquer coisa. Então, se a gente vier aqui retornar isso, ele vai colocar... não colocou? Tá recarregando. Aqui, beleza. Ele colocou qualquer coisa, Gus Blog, beleza? Então, meu título está funcionando. Tá? Se eu colocar aqui outras meta tags, ele vai funcionar exatamente na mesma estrutura que eu coloquei aqui, por exemplo, para const, tá? Mas assim, não faz sentido eu usar uma função se eu não vou fazer a requisição que eu quero. Então, eu posso vir muito bem aqui, colocar um const post igual await blog service .get post, beleza? E passar aqui de novo, params.slug. Ao fazer isso, eu já tenho o meu post aqui. Eu posso vir aqui no título e colocar, por exemplo, post.title. Eu posso vir aqui na description, por exemplo, e colocar post.body. Vou colocar um substring aqui para pegar os primeiros 160 caracteres. Não façam isso, tá? Coloquem um texto que faça mais sentido. Aqui é só mais para exemplificar mesmo. Eu posso vir aqui no Open Graph, por exemplo, que seria a minha parte de imagens, e fazer aqui uma imagem personalizada, com aquele mesmo cara que eu usei pro placeholder da outra imagem, eu posso fazer aqui, ó. Então, images, dois pontos, eu abro um array, e aqui eu coloco um template string com com o título do post, tá? Dentro da imagem. A mesma coisa para o Twitter, por exemplo. Se eu for postar no Twitter, no meu post, ele vai ficar com a imagem correta. Beleza? Se eu salvar isso aqui e for até agora o meu site, você vai ver que algumas coisas vão mudar. Ó, montei um blog e tal, eu aqui já mudou meu título. Eu vou abrir aqui o head. Então, o title já mudou. Já tá o título do meu post. A description, ó, ele pegou os 160 primeiros caracteres, tá bom? Aí eu tenho aqui o OD image, ele gerou uma imagem diferente para mim, ó, que é a imagem literalmente com o título mesmo. Montei um blog com as APIs, blá blá blá, beleza? Uma imagem. E aqui pro Twitter é a mesma coisa. Se eu vier aqui em outro post, então eu vou vir aqui no minha home
e vou aqui, vale a pena fazer a faculdade. Então, coloquei aqui, vale a pena fazer a faculdade? O título já mudou, tá diferente. A minha old image mudou, minha description mudou. Tá tudo de acordo com um post que eu peguei lá do back-end. Isso aqui, quando você faz o build, é tudo gerado no lado do servidor. Ele vai até o lugar onde está o post, pega esse valor e gera para você o que precisa ser gerado, tá bom? Então isso aqui tá tudo do lado do servidor, não tá do lado do cliente. Isso já vem pronto pra gente. Como outras duas propriedades aqui do metadata, eu quero mostrar para vocês também o robots, que a gente pode colocar follow como true e index como true. Isso aqui, o que acontece? Quando você coloca os dois como true, ele vai habilitar que os robôs de busca vão atrás do seu site. Por padrão, sempre é true, tá? Mas eu gosto de colocar, por via das dúvidas. Então eu prefiro colocar aqui o follow true e index true. Se você por acaso não quiser que o seu site seja ranqueado, se você, por exemplo, está trabalhando num dashboard, num sistema fechado e tudo mais, uma área logada, você só coloca aqui false, ó, tanto no follow quanto no index. E aí, ao salvar a sua página, ele vai colocar aqui para você, aqui, ó, o meta content, no index, no follow e o name robots. Então ele vai colocar, tá bom? Se você deixar como true, ele vai provavelmente só remover, né? Ele não vai deixar aqui a tag. Ou então ele vai colocar index e follow no lugar. Vamos ver? Aqui, ó, ele colocou index e follow. Então a gente garante aqui 100% que ele vai buscar o seu site, tá? É sempre bom, por experiência do usuário, mesmo que você não vá fazer com que o seu site seja ranqueado, que você coloque bons títulos, né? A description nem tanto. A description é mais para quando você vai realmente querer colocar o seu site no Google e tal. Mas quando você está mexendo, é bom que você coloque títulos, né? Porque às vezes a pessoa mexe no seu sistema, no seu dashboard, mas ela abre diversas abas. E o título ajuda muito a pessoa a se encontrar. É muito interessante isso para a experiência do usuário. E por último aqui nós podemos colocar os ícones também. Então nós temos o favorite icon. Então você pode colocar a barra favicon.ico, né? .ico. Ele vai buscar aqui para você o seu ícone, tá? Normalmente o seu ícone, se você for utilizar, ele não vai estar na pasta public, tá? Ele vai estar aqui dentro do app. Então, se você colocar barra favicon.ico, ele vai buscar aqui dentro do app, tá? Então você pode colocar aqui, caso você queira, coloque um nome diferente. Por padrão, ele vai sempre já colocar isso aqui para você, tá? Default. Mas se você, por acaso, mudar o nome do ícone, você pode definir aqui também. E ele vai aparecer aqui para você em algum lugar. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, ó. Beleza. Link real icon, favorite icon. E aqui já o valor definido. Essas são as principais propriedades da meta tag do Next. Com isso você consegue criar diversos tipos de páginas, tudo dentro do back-end, tudo do lado do servidor, renderizando para você em tempo de build, já com as informações corretas. Uma vez tudo isso preenchido muito bem, você consegue ter um grande SEO no seu site. Esse é um pedaço do Search Engine Optimization, né? Você precisa também criar outras técnicas, como sitemaps e também fazer linkagem entre os posts do seu blog ou do seu e-commerce, tá? Mas isso aqui já ajuda bastante, isso facilita muito o trabalho para você conseguir aí ficar sempre melhorando o SEO e conseguir alcançar cada vez mais posicionamento lá dentro do Google e de outros sistemas de busca. Agora eu quero ouvir de você. Você já tinha ouvido falar dessa meta tag aqui do Next? O que você achou? Você acha que tá muito mais fácil? Ou tá um pouco mais complexo de entender? Você prefere utilizar mesmo as meta tags comuns, direto no HTML? Deixa aqui um feedback, deixa um comentário o que você tá achando. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. Estou trazendo conteúdos semanais novamente para você. Tudo isso para o seu crescimento, para a sua jornada na programação, beleza? Do mais, eu te vejo numa próxima oportunidade. Bons estudos e aí continue firme na programação. Até mais!